tributária nem começou a valer e a internet já decretou. O serviço vai ficar mais caro. Tá, mas e a escola do seu filho? Vai virar um artigo de luxo? Hoje eu vou te mostrar com lei e com conta se a educação sobe ou se estão te dando um susto aí, um pânico, porque Brasil é assim. O assunto é imposto, o Brasil vira uma fábrica de pânico. Mas e a educação? Com a sua alíquota reduzida? Vai ficar mais barata daqui a pouco? E eu tô falando daqui a pouco porque a reforma tem transição. Mas a CBS já começa a valer em 1º de janeiro de 2027, entrando no lugar do PIS e COFINS, que vai com Deus, já vai tarde, inclusive. Então, se você estuda ou tem filhos em idade escolar, saiba que isso não é um assunto para 2032. A gente já vai começar a ver o efeito já no ano que vem. Agora vamos para a pergunta que dói no bolso e na alma, porque a gente ali está lidando com tudo isso. Como é que a reforma vai afetar a mensalidade escolar? E eu não estou falando só da escola do filho não, tá? Estou falando de faculdade, pós, extensão, claro. Aquele curso de inglês que você faz, porque brasileiro médio é o que? É guerreiro, quer melhorar de vida, quer melhorar de condições, mas vamos lá. Vamos começar pelo mundo de hoje, porque se você não entender como é que é hoje, você não vai entender como é que vai mudar. Hoje, naquilo que a gente chama de tributação sobre o consumo, a educação privada convive ali principalmente com ISS, PIS e COFINS. ISS é municipal, tá? Cada município escolhe a alíquota. Tem alguns municípios que nem cobram, mas os que cobram fazem isso ali entre 2% e 5%. E tem também o PIS e a COFINS, que para muita instituição aparece com aquela lógica cumulativa, ali na casa dos 3% e 65%. Então, para consumo, a gente costuma estar falando ali de um número de um dígito, frequentemente algo entre 6% e 9%, lógico, variando conforme o município e o modelo da instituição. Aí vem a reforma e troca essa lógica toda por IBS e CBS e aparece a frase mágica: a educação vai ter uma redução de 60%. Torcedores, calma, porque eu sei que redução de 60% soa como vai ficar mais barato, como se alguma coisa no Brasil ficasse mais barata, né? Não é o caso. O que a lei está dizendo é o seguinte: para os serviços de educação listados na lei, a alíquota vai ser reduzida em 60%. Ou seja, a gente vai pagar 40% da alíquota cheia de IBS e CBS. Então a pergunta que manda de verdade é, ok, é 40% de quanto? Porque 40% de um número baixo é uma beleza. Agora, 40% de um número alto pode ser, assim, dependendo de qual for a alíquota padrão final, pode ficar maior do que esse pacote que eu expliquei para vocês de ISS, PIS e COFINS. Só que antes de entrar na conta, eu preciso matar uma confusão, uma outra confusão que a gente tem que falar aqui. Educação não é um conceito filosófico. Não é tudo que ensina alguma coisa. A lei criou uma lista. E a lista é bem clara. Educação infantil, fundamental, médio, técnico de nível médio, ensino de jovens e adultos, ensino superior. E no ensino superior, a lei explícita inclui graduação, pós-graduação, extensão e cursos sequenciais. Ok? Até aqui o que é educação? Ficou muito fácil até aqui. Agora vamos para o trecho que eu quero que você preste atenção, porque isso aqui é um retrato do Brasil Full HD Master Blaster real. A pergunta que sempre vem, aparece muito ali para mim é: tá, mas e o curso de inglês? E aí eu vou te dizer, tem tudo para ficar mais caro. Não que o inglês te faz mal, mas porque o Brasil tem um talento raro. A gente fala que quer produtividade, fala que quer competir, fala que quer desenvolver capital humano, aquela coisa toda, muito bem, muito bonito. E na hora do desenho tributário a gente consegue... Eu tô procurando uma palavra, como é que eu posso dizer? A gente consegue pensar poeticamente, mas só na poesia mesmo. Porque no anexo de educação da lei você não vê curso de idiomas como categoria geral. Do tipo inglês, espanhol, francês. Não tem isso lá, tá? O que você vê é redução para ensino de línguas nativas dos povos originários. Tá lá, tá lindo, pode conferir a lei. Aí eu imagino o brasileiro assustado com o valor da mensalidade do curso de inglês pós-reforma. Pois é, que deve ficar mais caro mesmo, vai ficar barato só para aprender tupi-guarani. E eu preciso dizer isso com muito cuidado, para ninguém desonestamente recortar aqui o que eu tô falando e fingir que eu tô criticando os povos originários, porque não é nada disso. Com todo respeito, respeito máximo cultural, a crítica aqui é econômica, do desenho de política pública, porque a gente adora uma exceção bonita. Político gosta de exceção que rende discurso, que rende aplauso. Exceção bonita rende frase de efeito, rende voto. Só que a exceção bonita não necessariamente vira produtividade. Não ajuda o brasileiro a se capacitar mais, sabe? Ter um emprego melhor, se posicionar melhor na vida. E o problema é que quando você cria um monte de exceção bonita, o padrão do sistema precisa ser maior para fechar a conta. Ou seja, a gente paga mais impostos em outras coisas. Vejam bem, eu sou contra exceções em modelo de IVA. Quanto mais exceções, maior a alíquota de todo mundo. Mas ok, escolhida a exceção, por que não o inglês? Ou seja, o Brasil consegue a façanha de deixar um curso de idiomas, que é investimento básico em capital humano, fora da lista. Ao mesmo tempo que coloca uma exceção que é bonita no texto.
E aí depois a gente faz aquela cara, né, de surpresa nacional. Nossa, mas por quê? Não é mesmo que a gente tá sempre correndo atrás? E aí eu fico me perguntando, né, por quê? É muito Brasil, é suco de Brasil. Mas vamos voltar para a mensalidade escolar, que é o nosso tema aqui da coluna, principalmente. Educação formal listada vai pagar 40% do padrão. Agora, como a alíquota padrão ninguém sabe ainda, afinal do IVA lá é o grande número político, cabalístico do sistema, e tem muita gente usando, inclusive, para espalhar medo, eu não vou chutar, não vou fazer como se fosse um chá revelação aqui não, tá? Eu vou te mostrar o mecanismo com cenários simples, que é o que importa pro nosso raciocínio aqui, pro nosso bate-papo. Se o padrão, a alíquota padrão, ficar ali em 26%, 40% disso dá 10,4%. Se a nossa alíquota padrão for 28%, 40% disso vai dar 11,2%. Eu sempre me sinto como ex-presidente nessa hora de explicar percentual, mas tudo bem. É 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Aí a conclusão que todo mundo chega é, oxe, mas isso é mais do que hoje. Ok, hoje, nessa camada de imposto do consumo, muita escola está num dígito mais baixo, como eu falei ali para vocês no comecinho, entre 6 e 9. Então na alíquota nominal, pode parecer que sobe. Só que aí entra a parte legal da reforma. O IVA ele muda a mecânica por causa do crédito. No sistema atual, existe muita cumulatividade escondida no custo. Vou traduzir para você, como um imposto embutido numa série de compras que você faz, e aí você vira custo que você não consegue usar em mais nada. Então, no IVA, o imposto que você paga em outras coisas anteriores, ele vira um crédito para você abater do imposto que você deve na saída. Isso significa que uma escola pode ter uma alíquota nominal maior e ainda assim conseguir manter uma carga líquida parecida com a de hoje, porque ela absorveu parte desse aumento via crédito. Só que também tem a realidade do setor. O custo principal da escola costuma ser folha. E folha não dá direito a crédito de IBS e CBS, como se fosse um insumo tributado. Então, o efeito vai variar por perfil de instituição. Tem escola que vai conseguir neutralizar bem, tem escola que vai sentir mais. E isso é importante, porque leva a gente a uma conclusão. A carga tributária, no agregado, tende a ficar relativamente semelhante à de hoje, com a vantagem estrutural do crédito. Então, em tese, o movimento natural seria ficar estável, ou até aliviar em alguns casos. Só que aqui é Brasil, né? Igual aquele meme do Aqui é Brasil. O Brasil não vive de tese, o Brasil vive de comportamento. E aqui entra o ponto que, para mim, é o mais realista de todos e que eu acho que você vai concordar comigo. Mesmo que uma escola consiga absorver bem e manter a carga no patamar que está hoje, pode aumentar preço do mesmo jeito. Mas por quê? Me explique. Porque preço não é só imposto. Preço é mercado. Eu repito isso aqui coluna sim, coluna também. Vamos lá, imagina um cenário assim, super brasileiro, tá bem desenhando comigo. A escola A consegue aproveitar crédito, vai reorganizar seus custos, vai fazer a conta e pensa, opa, pra mim a reforma nem bateu tão forte assim, foi até bom. A escola B, que é do lado dessa escola A concorrente, tem um outro perfil, não conseguiu aproveitar tanto crédito, sentiu o aumento e fez o quê? Repassou isso na mensalidade. E sabe o que isso faz? Recado pro mercado. Porque de repente você tem uma referência nova de preço. A escola A olha e pensa, ué, se o mercado está subindo, eu vou ficar para trás por quê? Eu vou perder essa oportunidade por quê? Entendeu agora o pulo do gato? E ainda tem o bônus psicológico. A reforma vai virar um álibi perfeito. Ai, aumentou por causa da reforma. Pronto. Será a desculpa mais usada do ano que vem e dos próximos também, eu arrisco a dizer, tá? Então sim, existe um risco grande da gente ver um efeito manada nesse aumento. Alguns vão aumentar porque a carga efetiva subiu para eles, porque como eu disse é algo muito único. Outros vão aumentar porque o vizinho aumentou. E ainda tem outros que vão aumentar porque agora existe uma justificativa bonita e conveniente para empurrar o reajuste. E aí quem é que vai discutir, né? A gente não sabe nem quanto a gente paga hoje. Como é que a gente vai falar que a reforma é ruim? Hoje, você recebe o boleto e paga. Paga no escuro. E é por isso que eu quero trazer um ponto que, para mim, é o grande ganho cultural dessa história, que pouca gente está valorizando. A transparência. Hoje, a mensalidade custa X. Você paga. E você não faz ideia de quanto daquele X seria um imposto. A reforma, com todos os seus defeitos e riscos, empurra a gente para uma cultura em que o tributo vai aparecer de uma forma mais clara, mais rastreável, mais identificável. E isso não é só tecnicidade, isso muda o jogo social. Porque se o imposto fica mais claro, você consegue fazer uma coisa que hoje é muito difícil. Você consegue entender quando existe aumento real de carga tributária e quando existe aumento de preço por conveniência.
Ou seja, a reforma pode sim virar uma desculpa para aumento. E cometendo um sincericídio aqui, logo aqui no final da coluna, eu acho que vai virar, tá? Em muitos casos. Mas ela também cria uma oportunidade. E aqui eu tô falando de mudança cultural, para a gente parar de pagar tudo no escuro e começar a enxergar o que está dentro do seu boleto. Porque o risco maior aqui não é, a educação vai explodir de imposto. O risco maior é o Brasil fazer o que ele mais sabe fazer. Pegar um tema técnico, gerar um pânico em massa, transformar isso numa onda de reajuste, que agora dá para pelo menos culpar a reforma, né? Que imposto, claro, gente, não é só contabilidade, é cultura. Mas cultura, como a reforma tributária, dá um trabalhão para a gente virar a chavinha. E a gente só precisa ficar de olho nessa engrenagem. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha, manda para aquele amigo que ama um print apavorado, sabe? Que manda nas redes sociais. E lembra, eu não vou passar a raiva sozinha. Toda segunda-feira, 9h30 da manhã, tem coluna nova no site do Estadão para traduzir o sistema tributário para você sem juridiquês, sem terror, sem propaganda e para te mostrar o que está mudando e como é que isso vai bater no seu bolso. E eu te espero semana que vem.